Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa e dos juros americanos, tratar aqui a respeito de uma nova ferramenta que o governo brasileiro está criando e tratar aqui a respeito também a respeito das ações de Vibra. Será que elas estão caras? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E nesse momento, o Ibovespa está com uma leve queda, praticamente estável. Nos últimos dias, o Ibovespa tem caído. Está havendo aqui uma correção. O fluxo estrangeiro está negativo. Desde o dia 1º de agosto, agosto tem sido de correção no Ibovespa. Todos os pregões está havendo aqui um fluxo negativo do capital estrangeiro. Ele está saindo do Brasil. Perceba o seguinte, que não é porque houve um corte de juros de 0,5% que isso faria o Ibovespa continuar subindo. No médio prazo, isso pode acabar acontecendo, e deve acontecer, porque quando você reduz muito a Selic, não resta alternativa ao investidor a não ser buscar melhores rentabilidades na Bolsa de Valores, e não ficar ali obtendo 1% ao mês na renda fixa. Tanto o investidor brasileiro e estrangeiro pensam dessa forma. Então, por hora, é uma correção de mercado. E essa correção também decorre do cenário difícil nos Estados Unidos. O choque de inflação ainda atormenta os Estados Unidos e principalmente a Europa. Por isso que os juros permanecem elevados, tanto na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Se você pegar aqui minha carteira de estoques, tem 3 estoques aqui, mas se você pegar estoques norte-americanos, como é o caso da Take-Two e da TXN, você está vendo uma forte correção de mercado. A TXN aqui no gráfico semanal, você percebe uma queda expressiva, por isso esse prejuízo que estou sofrendo. Essa correção decorre do pessimismo do mercado em relação à economia norte-americana. Isso atinge o Brasil. Dessa forma, você verifica aqui no gráfico diário, no EWZ, que é o ETF que replica ações brasileiras nos Estados Unidos, você percebe uma correção bem expressiva, saindo de aproximadamente $34 para um fundo aqui de $31. Esse topo aconteceu no dia 25 de julho, então você percebe que foi justamente o mês de agosto que promoveu essa queda toda. É uma queda aí de pelo menos 9, 10%. Ainda assim, não houve rompimento de fundo aqui embaixo, mas você que gosta de análise gráfica sabe que precisa olhar períodos mais longos para ter mais assertividade, de tal modo que você poderia ter um fundo só aqui embaixo efetivamente, que foi um fundo de março de 2023, quando o Ibovespa estava negociando a 97, 98 mil pontos. Mas é bastante improvável esse cenário, porque os juros finalmente começaram a cair. E se de fato o Ibovespa voltar para essa região de preços, na minha visão é compra clara em ativos brasileiros, não é recomendação de ativos específicos. E o governo brasileiro está trabalhando ali na implementação de um novo sistema de cobrança de impostos que será automatizado. Como que isso vai funcionar? Um sistema criado justamente para um sistema de pagamentos automatizado, Pix e também TED, a cobrança do imposto sobre consumo, em razão da reforma tributária, que é uma unificação de impostos sobre consumo, esse imposto já será cobrado na própria transação quando você for comprar algum produto ou for pagar por algum serviço. Isso impossibilitará qualquer sonegação de impostos ou até mesmo inadimplemento de impostos, de tal modo que já vai haver uma retenção ali e envio ao fisco. Isso tende a ficar ainda mais automatizado com o Real Digital, que é o Drex, e isso então favorecerá o governo brasileiro. Obviamente que os empresários não. Mas indo aqui para o assunto principal do nosso vídeo, o CFO da Petrobras, Sérgio Leite, ele disse que a ação da Vibra está cara, acima de R$1. Veja, Vibra hoje está cotada a R$16,50. Na visão dele, acima de R$1 já estaria cara. Mas como assim? O que aconteceu? Numa conversa aparentemente descontraída com analistas de investimentos que cobrem a Petrobras, o CFO da Petrobras, o Sérgio Leite, ele disse que Vibra acima de R$1, a ação estaria cara. Ele cita que o fundamento da empresa é ruim. Veja que ele sequer sabe o preço da ação no mercado, dizendo quanto está a Vibra. R$8? Já está cara. Então aqui já denota falta de estudo efetivo junto à Vibra. Ele sequer sabe o preço atual de mercado da empresa. A empresa hoje vale 19 bilhões de reais. Para valer apenas R$1 a cotação, a ação precisaria ter uma queda superior a 95%. Ou seja, se você pegar os 19 bilhões atuais e aplicar uma taxa de 95%, você teria uma perda de valor de mercado da ordem de 18 bi no mínimo, ou seja, Vibra, na visão do Sérgio Leite, deveria valer apenas R$1 bilhão, ou seja, ter um valor muito inferior à Raízen, por exemplo, que poderíamos dizer ali que seria uma concorrente da Vibra. E essa declaração dele veio 2 anos depois que a Petrobras vendeu a participação na Vibra, que ocorreu a privatização da BR Distribuidora, por R$26 a ação. Então veja, ele está reconhecendo que a Petrobras simplesmente lesou claramente os investidores privados.
porque se a Vibra estava tão cara assim, a ponto de a R$16,50, muito abaixo do valor que foi vendida na privatização, e a Petrobras sabia disso, ela claramente agiu com má fé junto a investidores. E depois acabam dizendo que apenas o mercado privado age de má fé. É interessante notar que ele dá essa declaração depois que o presidente Lula manifestou o desejo de desfazer a privatização da companhia, ou seja, ele quer a Vibra novamente. E isso gerou toda aquela especulação de eventual recompra da Vibra pela Petrobras, por um preço muito superior ao que seria o preço atual. Em razão da Poison Pill, que se encontra no estatuto da companhia, a Vibra poderia ser recomprada por R$28, ou no mínimo os R$26 ali, preço de venda na privatização. Só essa especulação gerou essa valorização de mais de 40% na companhia em pouquíssimo tempo, um rally que durou apenas um mês, saindo de maio para junho. Só que depois que a Petrobras se manifestou que não haveria nada certo ali ou concreto de realmente recomprar a Vibra voltou a cair. Veja que o Sérgio Leite chegou a recomendar short na empresa caso tivesse mais algum rumor envolvendo a intenção da Petrobras em comprar a Vibra. Ainda, ele tratou aqui a respeito da Braskem, dizendo que a Petrobras não é vendedora da Braskem, mas que ainda não decidiu sobre o destino da companhia, se pretende exercer seu direito de preferência sobre a participação da Novonor, porque o que acontece? A Petrobras, ela tem direito de preferência em comprar a participação que a Novonor, que é a controladora hoje da Braskem, tem ali a título de participação. A Unipar está interessada, então tem toda essa situação aqui envolvendo a Braskem, que hoje é um ativo bem ruim. Nós vimos o endividamento crescer para 8 vezes EBITDA. Ele ainda citou que comparar o interesse da Petrobras pela Braskem e pela Vibras seria como comparar vinho com água. E ainda citou ali que a Petrobras está muito barata, mas devemos reconhecer que hoje a Petrobras está barata não à toa. O risco político se tornou muito elevado. Inclusive, eles estão segurando o reajuste de preço, medida que se torna cada vez mais insustentável porque a própria Petrobras já sinalizou no sentido de precisar fazer reajustes sob pena de prejudicar seus resultados, que já não vieram dos melhores. Por isso, eu particularmente, a R$30 nem penso comprar Petrobras. Por mais que você venha comparar múltiplos com pares mundiais, isso não faz o menor sentido. Nós temos aqui uma estatal repleta de populismo. É preciso, no caso da Petrobras, muita cautela. Já a Vibra não. Vibra hoje é uma empresa privada. O risco político é muito menor. É praticamente o risco político sistêmico que há em todas as empresas que estão localizadas no mercado brasileiro. Analistas chegaram a justamente criticar esse jeito, na visão deles, fanfarrão do CFO da Petrobras, ou que ele seria despreparado. A princípio, eu entendi que ele estava ali de forma bastante tendenciosa, puxando sardinha para a Petrobras e a Braskem, indo contra a Vibra. Não se sabe quais são as intenções para agir dessa forma, sendo que Petrobras vem sofrendo downgrades pelo Citi, HSBC e JP Morgan, então talvez eles estejam aí desesperados por fazer as ações da Petrobras se valorizarem. Não há como saber exatamente qual a intenção dessas declarações. Mas olhando-se aqui para a Vibra, obviamente que não faz o menor sentido ela valer apenas R$1 bilhão. Se você comparar aqui o índice preço-lucro da Vibra atualmente, ele está menor que o da Raízen, que na minha visão não está caro atualmente. Não se olha apenas o PL nessas empresas. PVP da Vibra está abaixo da Raízen também. E olha que hoje eu tenho mais interesse em Raízen do que Vibra. Mas Vibra não está cara dessa forma. A análise deve ser comparativa. Ainda você precisa olhar para a geração de caixa da Vibra, cujo proxy é o EBITDA, ou, se preferir, o EBIT. A companhia gerou R$4 bilhões de caixa no ano de 2022. Como ela poderia valer R$1 bilhão? Se você olhar simplesmente pelo lucro líquido, foi de 1,5 bi. Em 2021, foi de 2,5 bi. Não faz o menor sentido a Vibra valer menos do que o seu lucro anual. Esse tipo de declaração, claro que não tem como eu provar, mas aparenta uma clara intenção de você fazer uma depreciação massiva na Vibra para que haja uma tentativa de comprar ela mais barata no mercado, ou para beneficiar a Petrobras nesse sentido. É um tanto quanto esquisito. Não sei a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. O BTG, por exemplo, tem preço-alvo em Vibra a R$28. E esse relatório não foi modificado, mesmo com os resultados mais fracos por uma questão setorial, pressão de custo. Ainda temos grandes fundos aumentando posição em Vibra. O fundo Dynamo alcançou uma participação superior a 10% na companhia. Então veja que há uma clara discordância aqui, ao menos do BTG e do fundo Dynamo, as declarações do CFO da Petrobras. O EBITDA da companhia só no primeiro tri de 2023, embora tenha havido uma queda muito forte em relação a 2022, foi de quase R$700 milhões. Como ela poderia valer 1 bi? Não há como sustentar essa afirmação. Muito embora o BTG ainda espere resultados ainda ruins
para a Vibra, mantém a recomendação de compra. E na minha visão, a companhia não é uma grande pechincha, mas ela não está cara se você fizer aqui uma análise comparativa e se você olhar para quanto ela está gerando de EBITDA e tende a gerar de EBITDA para os próximos anos. E, inclusive, o ROI da companhia está muito próximo do ROI da Raízen. Portanto, não há como concordar com essa postura de praticamente falar que a Vibra seria uma ação mico quando não o é. A companhia vai publicar os seus resultados dia 14 de agosto. Você, investidor, então fique atento. Talvez eu traga um vídeo a respeito disso no canal. O tempo tem ficado muito escasso, por isso eu tenho faltado com vídeos de resultados, mas tentarei, por isso ativa o sininho aí embaixo para não perder nenhum vídeo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Já são mais de 70 aulas acumuladas, além de lives exclusivas e ainda você tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo no quadro Analisando Carteiras. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo, que dura pelo menos 1 hora via Google Meet. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa declaração polêmica do Sérgio Leite a respeito da Vibra. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!